Ora bem, então o desafio que hoje me traz aqui é falar um pouco também justamente daquilo que liga estas duas formas de expressão artística, a arte generativa e a videoarte. Essencialmente, e começando aqui pela arte generativa, uma vez nós estamos num colóquio dentro de um festival de videoarte, não será muito necessário explicar o que é videoarte, mas talvez a arte generativa não seja tão conhecida. E basicamente é uma forma de arte caracterizada pela existência de um sistema autónomo, evolutivo e complexo que combina caos e ordem. Estes sistemas são historicamente e geralmente usados na geração de imagens abstratas, como por exemplo a que está neste momento de fundo a correr. E basicamente o que se passa aqui é que são várias iterações, existem aqui assim várias gerações destas linhas, destas cores, que estão a ser geradas muito rapidamente no computador, e é este resultado que nós vemos aqui assim nesta animação. Claro que eu podia captar apenas um fotograma e estava então perante uma geração deste sistema de arte generativa. Mas a proposta que aqui traz é justamente uma ligeiramente diferente, que é, em vez de eu utilizar apenas linhas, cores, formas geométricas, por que não utilizar os conceitos de plano, sequência, de ritmo e de montagem? Por que não utilizar uma estética figurativa, mais uma vez, como também a que estão a ver de fundo, que é uma obra de cinema generativo? Por que não utilizar a geração de áudio e outros estímulos sensoriais que também podem ser endereçados por esse mesmo sistema autónomo? O vídeo que estamos a ver aqui de fundo também tem um áudio que é gerado de forma generativa. E basicamente, se tudo isto são condições que podem ser cumpridas, então por que não será então possível falar-se de videoarte generativa? A diferença fundamental para a videoarte, chamemos-lhe clássica, é que justamente a cada instância em que esta instalação é exibida, o resultado pode ser diferente. Há elementos que podem ser aleatórios, há elementos que podem ser interativos, mas tudo isso faz parte do processo de criação. Vamos aqui assim se calhar buscar algumas raízes históricas, entrando na década de 20 do século passado, portanto praticamente há 100 anos, encontramos algumas animações experimentais, esta por exemplo de Hans Richter, feita com formas geométricas animadas. Isto é o tipo de resultado que nós muitas vezes associamos àquilo que hoje em dia vimos produzido por computadores, e que obviamente na época não foi feito. O mesmo Hans Richter tem algumas outras sequências também igualmente interessantes e muito mais desafiadoras, como por exemplo esta, em que ele usa alguns elementos abstratos misturados com outros elementos figurativos, e estes elementos podiam também ser alvo deste mesmo raciocínio que eu apliquei à arte generativa. E, portanto, volto a dizer, estamos a falar de coisas que foram feitas há um século atrás. Avançando aqui um pouco mais nesta questão dos conceitos associados à criação, a autonomia do sistema é uma das características emblemáticas da arte generativa. Mas vou-vos mostrar também um exemplo da Bauhaus, de Laszlo Baholynágy, mais uma vez quase com 100 anos. Ele desenvolveu este artefacto físico que está em exibição neste momento. Este artefacto destinava-se a captar imagens com uma câmara fixa em vários planos, como vamos ver aqui montados, e justamente estas imagens são o resultado da evolução de um sistema autónomo. Portanto, nem todos os sistemas autónomos têm que ser computacionais, podem também ser mecânicos, como era o caso deste, e poderão ter outras origens, podem ser químicos, podem ser biológicos, enfim. Existe aqui assim um campo de variação bastante interessante e bastante debativo. Um outro aspecto na questão da criação é a existência de uma narrativa generativa. Nós aqui vamos dar um salto de algumas décadas, até aos anos 70 em Nova Iorque, em que o Mike Leggett caçou uma série de sequências, pequenas sequências, que visam transmitir essencialmente o ambiente de Nova Iorque nos anos 70. O que aqui existe é uma profusão de narrativas, elas convivem todas no ecrã, nós podemos segui-las individualmente, se assim entendermos, e todas elas contribuem para aquilo que é um ambiente global e geral, embora seja possível individualizá-las. E todas elas vão estar aqui em repetição, portanto nós podemos dizer que em cada momento que nós vemos no ecrã, não é nunca a mesma narrativa global, são sempre recombinações, são sempre variações
sobre tudo aquilo que são as possibilidades que este sistema nos abre aqui, sim. Em relação ao processo criativo, este processo tem um primeiro passo, que é o passo que eu chamo da desconstrução, em que essencialmente o artista vai atomizar, ou seja, vai criar células que possam ser manejáveis dentro do seu sistema. Tem o segundo passo, que é o de identificar os mecanismos que ele vai usar como mecanismos de interferência, que podem ser a aleatoriedade, a interatividade, fatores externos, que vão ter o papel de contribuir para um maior estímulo, justamente para quem vê depois a obra, uma vez que se fosse uma repetição simples, um loop, ou como um GIF animado, o interesse esbatia-se muito rapidamente. E vamos ter aqui, assim, a possibilidade de fazer uma recomposição de todas aquelas células, e aqui herdamos também, se calhar, algumas tradições do cinema, nomeadamente do cinema calculado, do cinema estrutural e do soft cinema, e tudo isto para produzir uma articulação entre os elementos que nós consideramos e as interferências que queremos utilizar também. E, portanto, a cada geração, o que nós fazemos é tratar os nossos inputs, que podem ser imagens, podem ser sons, como eu disse, nós estamos limitados à questão visual, desconstruímos esses inputs, criamos as tais células que manipulamos através também das interferências e recompomos tudo num fotograma, justamente a tal geração, que depois, em sucessão rápida de gerações, vão produzir o efeito da animação. Em termos da fruição, portanto, quem vai observar e apreciar a obra construída, há algumas características que são também muito marcantes. Por exemplo, a questão do movimento é extremamente importante e Christian Metz, em 65, identifica o movimento como contribuindo direta e indiretamente para a impressão da realidade. Indiretamente porque vai atribuir uma dimensão, enfim, um corpo aos objetos que nós vemos a deslocarem-se no ecrã, mas também diretamente porque, segundo ele, uma regra geral da psicologia é que o movimento é sempre percebido como real. O movimento em si, mesmo que esteja atribuído a objetos irreais ou objetos surreais. Um outro aspecto também importante e que mais uma vez também tem as raízes em movimentos artísticos do século passado, esta organicidade. E portanto, na Bauhaus, o Oskar Schlemmer, mais uma vez o Laszlo Moholy-Nagy e Vitor Molnar, consideravam que a coexistência de fatores como a luz, o espaço, o plano, a forma, o movimento, o som e o elemento humano, variando e recombinando todos estes elementos, nós estaríamos em presença de um organismo. E, portanto, este organismo é uma das, se calhar, dos responsáveis por mais dois conceitos que vos trago aqui assim para completar este quadro, de McLuhan, numa carta a Ezra Pound, em que ele fala de um mosaico de estímulos, em que essencialmente nós temos a presença simultânea de múltiplas imagens diferentes, de tempos e de origens distintas, num único momento e que recriam o espaço e o tempo à nossa volta, em que nós estamos imergidos ao observar esta obra. E Ezra Pound contrapõe com o conceito do vórtice, como sendo um complexo intelectual e emocional, num determinado instante de tempo, um nó ou um conjunto radiante do qual e através do qual e para o qual as ideias estão constantemente a fluir. Então, se calhar é possível nós identificarmos aqui os fatores genéticos, chamemos-lhe assim, desta forma de arte, desta generative video art. Através da criação, como já vimos, nomeadamente existindo autonomia sistémica e a possibilidade de termos narrativas generativas, através do processo em que nós desconstruímos elementos, causamos interferências e recompomos esses elementos, e finalmente no momento da fruição em que nós temos claramente o movimento e a organicidade como fatores cruciais, apresentando um mosaico de estímulos e o tal vórtice das ideias de Ezra Pound. Eu trago-vos aqui assim dois exemplos que eu espero que sejam práticos um pouco disto que eu vos apresentei aqui de forma mais teórica. O primeiro é uma peça que eu desenvolvi chamada Speciesism, Ageism, Racism, portanto especismo, idadismo, que é um termo que não existe em português, mas lá terá que servir, e racismo. É uma obra generativa. Essencialmente esta obra recompõe ou atomiza as tais células que são os olhos, o nariz e a boca, no intuito de criar máscaras, isto seguindo uma tradição de criação de máscaras milenar e provavelmente que atravessa todas as civilizações à face da Terra. Também uma tradição do totemismo, em que as imagens de vários animais distintos são colocadas umas sobre as outras, personificando uma entidade que os engloba e ultrapassa individualmente. E estas imagens foram, algumas delas doadas, vão reconhecer ali o meu rosto, não só imagens de pessoas, mas imagens de animais.
outras vieram de bancos de imagens sem direitos e outras ainda foram geradas através de sistemas que hoje em dia são bastante populares, que permitem gerar rostos fotorrealistas de pessoas que não existem, como são os casos destas que nós vemos aqui assim à direita. E, portanto, há uma biblioteca destas imagens originais, que são todas elas atomizadas, criadas as tais células e recompostas para dar este tipo de efeito que nós vemos aqui. Portanto, há uma máscara central e à sua volta vão sendo gerados aquilo que eu chamo os pequenos pratos de Petri, como se fossem experiências científicas de misturas genéticas da máscara que aparece aqui em formato central. Esta obra tem uma estrutura métrica, portanto há aqui assim uma animação que se vai desenrolando num crescendo de frenesim, não é interativa, mas usa aleatoriedade. Estas imagens vão sendo recompostas, sincronizadas com uma banda sonora, que também é construída de forma generativa. Conseguimos perceber que, à medida que o tempo vai passando, a atividade está em crescendo e começam a aparecer cada vez mais células a enquadrar as máscaras centrais. E, portanto, há aqui, assim, todo um desenrolar em que a própria música vai tendo um papel preponderante no ambiente que se procura criar. E nós, enfim, tendemos a pensar, ok, isto vai levar a algum lado, vai haver aqui algum desenlace. O desenlace vai aparecer daqui a mais um pouco, a obra não é muito grande e nós temos algum tempo, portanto vou deixá-la seguir um pouco mais. Portanto, a conclusão é a identificação dos elementos da vida. Do lado esquerdo temos uma série de verbos correspondendo a ações que todos os seres vivos, independentemente da raça, da idade, fazem. E do lado direito temos uma lista de órgãos que também compõem todos os seres vivos, portanto explorando mais as semelhanças do que propriamente as diferenças. E o ciclo termina justamente com a morte. O segundo exemplo que vos trago já tem uma componente de interação, é uma obra chamada Hello. Hello é uma obra que se destina a estar exposta num espaço visitável, como uma galeria, tem uma projeção no ecrã de grandes dimensões e tem um computador que está de forma discreta na sala com a câmara ativa. A câmara detecta o movimento e sempre que é detectado movimento começa uma espécie de uma conversa, como se fosse no WhatsApp ou num sistema de chat de mensagens, e que basicamente pretende reproduzir o seguinte: nós estamos a fazer uma viagem de comboio suburbano, vamos, por exemplo, de comboio para Lisboa, vindo dos subúrbios, e estamos ocupados com o nosso telemóvel, e estamos a trocar mensagens com outra pessoa qualquer. À nossa volta há toda uma série de coisas a acontecer, desde os sons do comboio, as imagens que nós podemos ver através da janela, as imagens de outras pessoas e as imagens que criamos em função das histórias que estamos a contar, a trocar nas nossas próprias mensagens. Isto foi feito em conjunto com uma universidade tailandesa e, portanto, parte do texto está em português, parte do texto está em tailandês e foi exibido tanto em Portugal como na Tailândia. Ao mesmo tempo, é feita a captação de algumas imagens da sala de exibição e essas imagens são misturadas com as imagens que estão já a ser mostradas no ecrã. Isto pretende também promover um efeito de surpresa, de repente alguém reconhecer-se como sendo um pequeno detalhe que aparece no meio daquela imagem e estranhar como é que isso é possível e, portanto, ganhar algum interesse adicional e fixar essa pessoa e, ao mesmo tempo, também a promover a diversidade das próprias imagens que são utilizadas, que, mais uma vez, é uma biblioteca de base de dados. Aqui, sim, os aspectos que eu mencionei anteriormente de movimento são endereçados através da recriação de imagens estáticas. Todas as imagens que nós estamos a ver são fotografias, elas são decompostas e recompostas para transmitir a ilusão de movimento e, entretanto, começam a acontecer as tais mensagens, começam a aparecer de um lado e do outro do ecrã
Possivelmente nós, que falamos português, só conseguimos interpretar um lado destas mensagens e vamos, como todos os seres humanos curiosos que somos, tentar fazer sentido desta conversa. A conversa é um pouco surreal, mas vai haver de vez em quando algumas revelações bombásticas e que nos dizem o que é que possa estar aqui assim a acontecer. Eu vou passar para o próximo slide, portanto penso que aquilo já vos deu um pouco uma ideia de como é que nós podemos organizar aqui esta questão da videoarte generativa e, portanto, a minha proposta é centrarmos aqui assim a atenção neste vórtice de simultaneidades como sendo o âmago da videoarte generativa, ou seja, é um multiverso, que é um termo que agora está muito em voga, um multiverso em fluxo, em que gerações de estímulos e narrativas audiovisuais atravessam o ecrã. E agradeço a vossa atenção e estarei disponível depois para as questões que queiram colocar no final também. Muito obrigado.